Estamos começando mais um podcast Vale em Pauta, edição de número 67. E dessa vez recebendo ela, Rosiane Barcelos, presidente do Contur. E olha só a correria, William. Hoje não deu nem tempo de trocar a camisa aqui, ó, fazendo propaganda pro Senai. Ah, é? Desse jeito, então? É, E cadê a camisa do Bora, que você nunca faz o merchan do Bora? Vamos marcar para a próxima edição, próximo episódio. Legal. Então, de fato, recebendo Rosiane Barcelos Marques, economista. Olha que legal ter uma economista em nossa bancada, que dá para falar de números, dá para falar sobre perspectiva e um papo muito legal. Ildão, ela tem doutorado em administração pública e governo pela FGV, tá? Mestrado em economia política com experiência em hospitalidade e turismo. Ela é daqueles casos que o currículo tem pelo menos 3, 4 quilômetros, então ela Extenso, né? complementa, ela tem muito mais coisa no currículo, mas depois ela complementa, tá? Como você bem adiantou, ela é presidente do Contur, tá? Você, Dona Maria, mas o que é o Contur? É o nosso Conselho de Turismo, de Registro, tá? Se chama de Contur. Também delegada municipal do Corecon, no qual estivemos lá acompanhando, assistindo o professor Haroldo, ela juntamente com o Marcos. E falando em Marcos, que eu acho que você não conhece muito, é um dos nossos patrocinadores, proprietário da Impacta Consultoria Empresarial e Perícias, né? Que atua com inteligência em negócios que transformam desafios em resultados. Como que fala com o Marcão? Através do 1399804-8400 e o Instagram que não pode errar, Ildão, como é que é? Impacta_consultoria, tá? Um abraço para o Marcão aí, grande economista, assim como nossa querida Rosiane. Também preciso falar do Bora Vale, seu app de mobilidade urbana no Vale do Ribeira. Única com cashback, motoristas na categoria feminina, disponibilidade 24 horas na semana, gente, com ou sem agendamento, tá? 24 horas no dia, nos 7 dias da semana, tá bom? Baixe agora em sua loja de aplicativos. Bora Vale, carro por aplicativo. Um abraço aí para o Silas, para a Tati, todos os motoristas, todos os envolvidos, todos os colaboradores. Rosiane, o negócio é o seguinte, nós queremos saber de você, onde você nasceu, qual que é a sua ligação com o Vale do Ribeira, como é que é isso aí? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a todos que, de uma certa forma, né, me proporcionaram esse momento aqui com vocês hoje. Como eu conto para você essa história, né? Eu nasci no interior do Rio de Janeiro. Ah, é? Você é uma carioca? Não da gema, mas da clara, vamos dizer assim, né? Sou do interior, uma cidade chamada Italva, bem no interior mesmo, né? Quase divisa já com Minas, numa outra... Pra gente ter uma noção, assim, quantos quilômetros da praia? É assim que a gente calcula. Então, né? É que assim, o litoral carioca, ele é extenso, né? Então... Salvo engano, acho que de ponta a ponta, né? Do estado. Sim, praticamente. E como ele é menor, né, em extensão territorial que São Paulo, ou seja, ele acaba tendo muito mais praias. Se você tivesse um helicóptero, quantos minutinhos ali? Então, é que lá tem uma praia, horas, né? lá tem uma praia chamada Farol de São Tomé, que fica a uns 50 quilômetros então, da cidade de Campos, relativamente é a mais muito próxima, né? E como outras praias também ali no entorno. Então, mas assim, se você falar do Rio de Janeiro, aí fica um pouquinho mais longe, mas Rio de Janeiro capital, né? Vamos pensar assim. Mas lá é o que nós chamamos de região dos lagos, né? Porque tem, por conta dessa questão da extensão territorial, está muito próximo ao litoral, então a gente tem a região dos lagos ali que ficam quase todas as praias. Uma região bonita, né? Rio das Ostras, Macaé, daí tem a Arraial do Cabo, Búzios, e aí você vai seguindo, né? Então, até chegar no Espírito Santo, com as praias do Espírito Santo. Então, legal, quer dizer, naquela região. Para turismo, ela tá bem servido, né? Exato. Tem recursos naturais, tem muita coisa legal para ver, né? Exato. Agora, a pergunta que não quer calar. Como você conheceu o Vale do Ribeira? Como é que é essa ligação? Então... Eu acho que você se apaixonou. Ah, sim, claro, sempre. O Vale, na verdade, eu fui, né, conhecer Cananéia na pandemia. Até então você nunca tinha ouvido falar do Vale? Não, até então não. O que aconteceu foi que na pandemia
minha mãe ainda era viva e tinha uma série de doenças, né, que impossibilitavam sair de casa e ter contato com outras pessoas em virtude da pandemia, mas ela não tinha essa noção. Então, trancá-la no apartamento de São Paulo era bastante difícil. E aí eu vim conhecer Cananéia, mas assim, alguns dias antes, acho que umas 2 semanas antes de iniciar os lockdowns, né, que tanto todas as cidades vivenciaram. E nisso eu percebi que ali era um local bom para ela, né? Porque primeiro as casas eram todas térreas, o bairro não tinha tantas pessoas na rua, então eu conseguiria ter esse equilíbrio de controle com ela. Então fiquei em Cananéia por um período, mas infelizmente em virtude também de uma questão de hospitais que eu precisaria para ela, não deu para ficar lá muito tempo, aí eu voltei para São Paulo e assim fiquei nesse processo com ela enquanto foi possível. Só que quando acabou a pandemia, que eu retornei às atividades presenciais, eu tive que tomar uma decisão, aqui ou lá, né? E aí eu comecei a construir uma casa para ela em Cananéia, que na Olha que verdade é uma legal. casa para nós duas, né? Uhum. Mais térrea e tudo mais. Infelizmente, ela veio a falecer em 2026, né? E aí, em 2024, fazem 2 anos agora. E aí a casa ficou por terminar. Então, foi assim que eu comecei. Então, dentro desse processo de vir morar no Vale, eu fiz um processo seletivo na FATEC, né? Comecei a lecionar na FATEC. Na época eram as quintas-feiras à noite, então eu vinha para cá às quintas-feiras com ela, às vezes sem ela, e ficava por aqui, né, no Vale. E assim como o curso na FATEC tem duas ênfases, né, a área do agronegócio e a área do turismo, e a minha área é a área do turismo, né, então eu comecei a lecionar e também a me mobilizar mais nessa área do turismo aqui no Vale. Foi assim que o Eric me convidou para fazer uma palestra lá no Contur à época, e ali eu conversei a respeito do turismo, né, da economia do turismo, e dentro dessa Porque como minha você é formado em prática. economia, você tem muita afinidade com o turismo, né? A- Sim. Não só pela palestra que você dá, mas dá para perceber que todos os economistas em si, em algum momento ele tem alguma fé. Ou é impressão minha? Ah, Ou nem todos, ou não necessariamente. você diz assim, uma Eu preferência percebo por assim, uma quando eu converso com o área? Marcos, eu percebo que assim, ele fala sobre vários papos, mas também cai sobre o turismo. Aham, Você é a mesma coisa, você mais ainda, né, porque você é presidente aham, do Contur. aham. Outros também que eu já tive a oportunidade, sempre cai o assunto turismo. Uhum, É alguma matéria, alguma coisa específica ou não? É porque realmente está dentro daquilo que a gente pensa como um macro da economia, o turismo uhum. está. É que o turismo, no meu entendimento, né, o turismo ele é um setor econômico importante, principalmente para o Brasil, né. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cidades menores ou cidades maiores, como eu estava mencionando aqui da minha terra natal e de São Paulo, agora também do Vale, a gente está sempre falando de que essas cidades recebem visitantes, né. E esses visitantes eles podem passar um dia, fazer uma excursão, né, passar o dia aqui na cidade, como eles podem pernoitar, passar, dormir em um hotel, numa acomodação, e daí passar mais de um dia, a gente chama de 24 horas no local. Então, esta pessoa, do ponto de vista econômico, ela é uma consumidora, ela está consumindo e ela não consome apenas um produto ou um serviço, ela consome uma quantidade maior de serviços e de produtos. Porque às vezes as pessoas falam assim: Rosana, você vê turismo em todas as coisas, mas eu fiz uma visita agora, né, nas férias, à região de Minas Gerais, e assim, desde posto de gasolina que você abastece o seu carro, farmácia que você, porventura, se acidenta, tem que comprar alguma coisa, bancos, enfim, a quantidade de serviços que você acaba adquirindo, ela é muito grande, né? Então, do ponto de vista econômico, isso gera uma economia para o município, para a cidade, né? Então, em economia, a gente analisa tudo, assim, esse é o ponto, talvez não tão bonitinho, né, que a gente vê tudo isso como um cifrão, né? Então, ou seja, as pessoas, elas permanecem na cidade e elas gastam na cidade. Uma coisa que às vezes a gente não para para pensar é que um município, se ele produzir uma quantidade de serviços ou de produtos para atender
os moradores daquela cidade, né, ele vai ter um crescimento finito, tá certo? Porque uma hora que essas pessoas vão parar de ir tanto a Sim. supermercado, tanto a bancos, tanto a vários lugares. Agora, se ela se preparar para ela receber mais visitantes ou pessoas que possam comprar esses produtos, ela tende a potencializar esse crescimento. A gente fala muito disso quando a gente fala, por exemplo, de exportação, né? Então, se um país ele produzir só para atender esses moradores, ele vai ter um crescimento finito. Vai chegar uma hora que todas as pessoas vão ter consumido tudo e aquela quantidade, né, vai ser frequente naquele volume. Agora, se ele começa a abrir campo para exportação, ele vai atender não só os moradores, como também os outros países e outros moradores de outros países, né? Então, essa é uma vertente interessante para crescimento. Então, ou seja, às vezes as pessoas falam, mas a gente não quer, eu ouço muito isso, né? Algumas cidades menores falam assim, a gente não quer turismo aqui, porque o turista vem para, né, destruir ou degradar, ou enfim, né, fazer qualquer tipo de vandalismo. Então, mas acontece que aí esse é o ponto, né? O ponto é, ou você se prepara e se estrutura para receber essa pessoa de uma maneira que você coloque determinadas regras, determinadas condutas mesmo, né? Para que ela tenha um procedimento correto, tá certo? No seu município, na sua casa. Agora, se você não tiver isso, se você ficar falando, eu não quero, eles virão. Seja porque você está aqui à beira da Regis Bittencourt, seja porque você está no município que tem alguma coisa que despertou interesse. Então, as pessoas irão até aquele município. Agora, ela tem duas possibilidades. Ou ela vai saber como se comportar, porque você vai ditar as regras, né? Ou ela vai chegar e vai fazer o que ela quiser, né? Então, por isso que eu sempre menciono que o turismo, ele é uma atividade que tem um aspecto sociológico, filosófico, antropológico, importante, né? Mas dentro do ponto de vista de atividade, ele é uma atividade econômica que você, enquanto município, enquanto um gestor desse município, pode organizar como você quer esse turismo. E por isso que a gente tem muitos segmentos, né? Então, por exemplo, tem municípios que se preparam para receber mais idosos, que se vocalizam nessa questão, né, de receber o turismo da terceira idade. Tem aqueles que gostam mais de trabalhar com a ideia do bem-estar, a ideia cultural, enfim. Então, cada município Tem vai. uma vocação ali, ela tem que explorar aquilo que ela tem de melhor, né? Agora, Exatamente. só para concluir um pouquinho, vou voltar ali um passo. Como que você chegou até o Contour, né? Porque você contou bem a sua história, você veio do Uhum, Rio de Janeiro, a história da sua saudosa mãe, Canané, uhum. etc e tal, Fatec e o Contour. Como é que foi? Primeiro, e como que chegou esse convite e o desafio? Você ficou pensativo lá, será? Será que não vou arrumar mais É. problema para minha cabeça ali? Tempo a gente já não tem. Tempo. O Contour, então, o Eric, à época, ele me fez o convite para uma palestra, eu dei essa palestra e depois houve uma troca, né, de diretor de turismo na prefeitura e ele comentou a meu respeito para o atual diretor, que é o Lincoln Maciel, né? E comentou que eu estava na cidade, trabalhava na FATEC, né? E tinha uma experiência com o turismo, tinha feito a palestra e tudo mais. Então, como o presidente à época do Contour também estava com outros desafios profissionais, surgiu ali uma situação em que tanto seria trocado, né, o diretor quanto também o presidente, ou seja, né, uma nova eleição. E nessa nova eleição eu me candidatei, né? Você se Eu me candidatou. candidatei, foi uma Eu candidatura. imaginava que era nomeado. Pô, vamos pegar a Rosiane, Não, tem a não. cara dela esse cargo. Não, assim, o conselho, na verdade, assim, é óbvio que você, você como gestor público, né, ou alguém que está na gestão, vai identificar quem tem o perfil que você gostaria que tivesse, né? Mas ele é uma opção que cada cidadão pode ir lá, né, e fazer. Claro,
o processo é um pouquinho mais lento, né? Vamos lá, então. Existe um regimento, né? O Contur tem um regimento. Dentro desse regimento tem as cláusulas de quem são os membros, quem pode ser membro, como que é a composição, né? Porque nós temos a política do turismo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. E dentro dessa legislação, houve, então, a eleição dos novos membros naquela época, e o Corecon Só um minutinho. entrou. Já existia uma diretoria na época do Douglas Campeão. Isso. Você herdou alguém de lá, complementou, você fez uma diretoria do zero? Como é que você encarou esse desafio primário? A presidência que estava com o Douglas Campeão, mais os membros, nessa reestruturação que aconteceu no Contur, o Douglas saiu, né? E eu fui então eleita presidente. E também foram eleitos novos membros, né? Os Tá. membros Você que aproveitou foram se alguns candidatando. que de repente já estavam ali desempenhando algum papel e complementou, É, trocou algumas peças e tal? na verdade, eu não tenho gerência sobre isso, Uhum. né? Assim, as cadeiras elas são compostas, parte por membros da própria prefeitura, né? Parte pela iniciativa privada, né? Então, assim, nós temos lá o representante da área de alimentos e bebidas, da área de restaurantes, da área de hospedagem, da área das associações, da área de guia de turismo, e aí são as pessoas que se inscrevem para fazer parte dessa. Isso, Elas elas se também. inscrevem, então Isso. tem todo A prefeitura abre, né, edital para que essa inscrição aconteça e as pessoas entregam então os seus documentos, aí mediante uma análise desses documentos é que essas pessoas vão compor ou não. Então foi mais ou menos esse o processo. Por isso que a gente chama de reestruturação, porque de fato foi um momento em que pessoas que, né, já estavam, mas não estavam se dedicando, não estavam comparecendo, não estavam participando. não estava fazendo jus ao cargo, então Exato, porque assim, zera e vamos rever é, todos. porque assim, o conselho, ele é um órgão, a gente chama, né, é uma participação da sociedade civil dentro daquela determinada área, né? Tem o conselho, em determinados municípios tem o conselho de saúde, tem o conselho da cultura, tem o conselho da educação, e tem o conselho do turismo, da segurança, né? E tem o conselho do turismo. Então, ou seja, é uma maneira de ter um diálogo entre o poder público e a sociedade civil, né? Para verificar o que a sociedade civil está interessada, quais são as queixas, as críticas, às vezes também elogios, e trabalhar junto, né? Junto com a população. Acho que é mais essa que é a ideia dos conselhos. Então, ou seja, se aquele membro ele não frequenta, ele está com o nome, mas ele não frequenta, ele não está representando bem o seu setor, né? Então, assim, não Passivo é de troca, se passível for de o caso, troca, né? exato, Sim. se for o caso. Você consegue pegar boa parte da opinião da sociedade e conversar muito bem com a pasta do Lincoln, no caso. Né? Ele Isso. já tem uma visão, você traz a outra e tal. E acho que todo esse conjunto da obra aí que tende a fazer o trabalho do turismo andar, porque sozinha você não vai fazer, Lincoln sozinha também não vai fazer, Isso. né? Os empresários, todos os setores sozinhos também não. Então acho que esse é o conjunto que vai fazer alguma coisa pelo turismo. Manda uma boa aí, Udor. Rosiane, após eleita, né, como presidente do Contur, qual que é o primeiro foco que você sentou lá e falou, isso aqui eu preciso fazer, preciso estruturar para agora? Então, quando houve a eleição, e aí a gente estava num processo de fazer toda essa reestruturação. O que eu chamo de reestruturação? Tinham documentos que tínhamos que preencher e entregar aos órgãos competentes. Isso é anual, né? A gente tem toda essa documentação, a gente tem que fazer anualmente. Algumas têm um período maior, outras menores. Então, naquele momento, foi o momento de checar todas essas documentações, tudo que estava para vencer, os prazos e fazer jus a tudo isso. Então, o primeiro momento foi esse. Como eu entrei em novembro, estava ali bem, né, no momento do Touro Nagashi, aqui em registro, a gente teve pouco tempo no ano passado para fazer isso, mas o Lincoln, que já estava a prefeitura desde agosto, né, ele então já estava com essa correria.
bastante intensa. Aí, no que eu consegui ajudá-lo, eu tentei ajudá-lo, mas ele já tinha os prazos dele para cumprir. Bom, ele conseguiu colocar essa documentação em ordem ainda no ano passado, em 2025. Então, quando começamos 2026, começamos com uma ideia de realmente fazer uma avaliação do setor, né? Por quê? Porque a gente precisava identificar uma série de situações, como, por exemplo, como estão nossos meios de hospedagem, se estão em condições ou não de receber mais turistas, né? Em quantidade e também na sua condição de estrutura mesmo. A infraestrutura da cidade, os pontos históricos, os elementos turísticos que a cidade possui. Então, tudo isso a gente precisava verificar, Fez um né? pente fino, vamos dizer assim. Exato, é. E todo o trabalho que tinha sido feito antes era um trabalho muito antigo, então a gente precisava também fazer esse trabalho de reorganizar isso, né? Então nós construímos, nós abrimos 3 câmaras técnicas, uma câmara técnica de infraestrutura, que inclusive o Douglas Campeão que participou mais ativamente junto com a Maru, né? Então eles fizeram um trabalho de ir aos locais, visitar os marcos históricos, culturais, turísticos da cidade e fazer um levantamento do que eles, qual a percepção deles desses elementos, né? Então isso foi feito, inclusive essa Câmara Técnica ela já entregou o relatório, entregou na última reunião que foi mês passado. Temos uma Câmara Técnica de operações, né, em que o Rubens do Hotel Regis, que coordenou esse trabalho. Então, lá nós identificamos como que estão as operações efetivamente, né, dos setores envolvidos ao turismo. Então, por exemplo, a área de alimentos e bebidas, os restaurantes, o de eventos, né, os eventos que acontecem na cidade, os hotéis, os meios de hospedagem, e também fizemos isso com os guias de turismo. Ou seja, não foi assim uma tarefa que foi possível fazer, né, num um prazo menor de tempo, mas ele conseguiu fazer as reuniões com os principais empresários da cidade, né? Tanto em todas essas áreas que eu mencionei. E assim, agora também ele está para entregar esse relatório em agosto. A ideia, é lógico que a gente fala em câmera técnica, parece que as pessoas são técnicas nessas áreas, e de fato são, né? Não são pessoas que não conhecem as áreas. Mas o objetivo é que também nós, enquanto conselheiros no Contur, consigamos entender melhor como que estão esses aparatos, né, esses equipamentos. Porque se nós não tivermos esta noção, o que nós poderemos cobrar das instâncias públicas, né? Então, a ideia era fazer esse levantamento. Então, a Maru e o Douglas fizeram o trabalho deles junto com outros membros, entregaram um relatório na reunião do mês passado. Agora, na reunião que teremos em agosto, né, o Rubens provavelmente vai apresentar, além da área de meio de hospedagem, porque ele conseguiu fazer reunião com os outros setores, e o Marcos, né, está junto com a Jusilene na Câmara Técnica que a gente chama das TICs, né? Então, tecnologia, informação e comunicação. O trabalho deles é um pouquinho mais árduo, porque a ideia era eles levantarem todos esses equipamentos que a gente chama de inventário turístico e verificar, por exemplo, como estão as questões voltadas à comunicação e informação. Então, desde marketing, se tem site, se não tem site, se tem atende por WhatsApp, não atende, coisas desse sentido, né? Certo. Então, é um trabalho um pouquinho mais longo, mas eles estão fazendo isso O também. negócio está acontecendo e você está trocando o pneu do caminhão com ele em movimento, né? Mas, assim, quando você pensa em ativos de turismo, de registro, eu acredito que você já teve contato pelo menos um pouquinho de cada coisa, né? Quando a gente pensa aí na Rota do Chá, a imigração japonesa como um todo, os atrativos naturais que mesmo que pouco existem, né? E os eventos. Olhando tudo isso aí, Rosiane, eu sei que é muito pouco tempo no cargo, mas você consegue, de repente, despontar, de repente, algo que possa ser a vocação de turismo de registro? É uma. Ou pelo menos está no embrião, fala, ó, isso aqui eu Olha, acho que pode ser. a gente fez um trabalho primeiro até de brainstorm mesmo, com os conselheiros, para a gente discutir um pouquinho essa questão da identidade turística, né? Colocamos lá vários segmentos do turismo e cada um foi dando a sua impressão a respeito desses segmentos.
Tanto ali naquele momento, quanto em outros momentos, com pesquisas que o próprio governo do estado faz, né, nós identificamos que Registro tem duas vocações turísticas, né? Então, assim, mais significativas, vamos dizer assim. O turismo de negócio, né, que inclusive os hotéis confirmam isso, porque eles mencionam que eles recebem turistas na cidade de segunda a sexta-feira. Então, assim, a ideia é que a pessoa vem para trabalho na Só para segunda. esclarecer um ponto, quando você fala em turismo de negócios, então isso é considerado também? Sim, Quando o executivo vem para fazer negócio, ele fica sim, hospedado segunda a sexta, sim. então vocês entendem que ele está ali movimentando o trade ali, o hotel, Isso. o É um bar, segmento. a padaria, o restaurante, então é Isso. considerado, Sim. sim. É um segmento e é um segmento importante. São Paulo vive disso. Turismo de São Paulo é um turismo de negócios, né? Lógico, São Porque a Paulo é gente muito sempre tem aquela grande, ideia que tem tudo, turismo é mas botar o bonezinho, o óculos o de escuro e lazer. tirar, o É, lazer, exatamente, ir lá ver o rio, aquela não sei o que e tal. caricatura, né? De uma máquina fotográfica, Aquele perdido. estereótipo padrão. Sim, Não necessariamente precisa ser. Então existe o é, executivo. Legal, isso realmente eu não existe. sabia. Eu vou te confessar que eu não estava no meu radar. Um representante, um Existe. vendedor de alguma empresa O cara vende Sim, carne, por exemplo. que veio pra cá vender no Vale, fica registrado, é considerado? assim, o conceito de turismo, ele é um conceito, assim, a pessoa ela permanece em um local fora da sua residência por 24 horas, ao menos 24 horas, porque se ela permaneceu por 24 horas, às vezes 18 horas, às vezes, né, até menos que isso, mas ela precisou pernoitar, ela dormiu naquele local, né? Então ela tem essa configuração de ser turista na É. cidade, entendeu? De ser Querendo um ou não, turista alguma na cidade. coisa ela viu, É, alguma coisa ela gravou na mente dela, alguma memória criou-se ali, né? Mas eu isso, interrompi esse raciocínio que você estava falando sobre o turismo de executivos e tal, sobre as isso. vocações. E o que mais? Isso. O que Então, mais que assim, foi esse identificado? turismo de negócio, ele é bastante relevante e São Paulo, como eu mencionei, né, trabalha com esse segmento. Na verdade, não é porque trabalha, é porque, assim, muitas vezes até a minha coordenadora lá em São Paulo, na Embi Morumbi, que eu trabalho no curso de pós-graduação, mestrado e doutorado em hospitalidade, a professora Elizabeth Wada, ela comenta muito isso. O turismo não pode ser uma consequência, né? Quer dizer, ele tem que ser uma causa, né? Ou seja, a cidade tem que ter isso como uma forma de vida, e aí você investe nisso para que seja uma vocação turística, não o contrário. Ah, eu quero esse efeito, portanto, eu vou criar o turismo, né? Que também acontece em algumas cidades. Então, no fundo, acontece de uma maneira muito orgânica, né? Então, assim, aqui esse registro está muito próximo de outros municípios do Vale e tem uma estrutura e uma infraestrutura de acomodação, de alimentação, para receber essas pessoas, né? Então, as pessoas acabam vindo, dormindo aqui, muitas vezes fazendo atividades em outros locais. Então, por esse motivo, nós temos sim, e bastante consistente. Quando não, o próprio viajante que vai, né, para outras cidades, por exemplo, se tivesse sentido o sul do país, ele pode parar aqui para dormir e descansar. Isso também é considerado, né, uma pessoa fora da sua residência. E porventura ela vai jantar, ela vai fazer alguma outra coisa. Então, nós temos essa vocação e também temos a parte de cultura, né? Cultura e história. Então, o turismo cultural aqui, ainda que seja o que as pessoas menos percebem, porque estão tão acostumadas com os elementos históricos da cidade, que muitas vezes elas, mas quem é que quer vir aqui para ver isso, né? É igual aquele quadro na parede, né? Você passa ali na sala todos os dias, mas quem quer ver esse quadro? Eu vejo todo dia e tal, já perdeu a graça, mas de repente alguém nunca viu, né? Sim, É aí que tá o X da questão, né? É algo, exatamente. acaba sendo novidade. Então, o Exatamente. turismo ligado à história, sobretudo, seria a segunda grande vocação aí. Lógico, você Seria. está falando do É, KKK, da Rota do Chá, porque envolve toda isso, a imigração japonesa. Logo, logo vai ter isso, aí o nosso Museu da Imigração Japonesa novo, né? isso, sim. Então, tudo isso
essa composição Vai histórica da fortalecer cidade. toda essa cena aí. Eu até, assim, costumo dizer para as pessoas, né? Eu falo assim, olha, em qual cidade, né? Se você já viajou muito, em qual cidade do Brasil você tem curso de japonês numa escola pública, sendo um curso público, para as pessoas poderem aprender a falar? Qual cidade você transita por ela e vê tantas ruas com nomes de personalidades japonesas, né? Então, ou seja, não são muitas cidades que você encontra isso. Algumas, claro, que também tem, né, imigrantes japoneses lá e tem uma colônia japonesa importante, vai ter, mas não são tantas assim. Então, ou seja, é óbvio que a gente tem essa vocação para esse turismo. O que a gente não fazia, e o Lincoln vem trabalhando bastante nisso, é em dar essa visibilidade mesmo, né? Por exemplo, o Toru Nagashi, nós tivemos agora, né, o momento do sushi, do sukiyaki, nós temos vários. Deixa eu aproveitar e dar um exemplo aqui prático. Esse final de semana ocorreu o Ribeira Rock, que eu tava vendo, inclusive tá Aham, na lista do Contour ali de eventos, né? aham. Teve um momento ali que uma das vocalistas da banda As Mercenárias perguntou quem que vem de fora. Aí teve gente lá que falou, Santo André, eu vim de Iguape por causa da banda Ovaca. Então cada um falava ali uma cidade, né? Eu percebo que aí gerou ali um outro efeito, né? As pessoas vinham pra ver. Aí tocou Ratos de Porão, várias bandas aí renomadas, né? Então, quer dizer, eu imagino que boa parte deve ter ficado em hotel. Eu já fico Uhum. imaginando, né? Boa parte tá Sim. ali jantando nos restaurantes, as Uhum. padarias e tal. Isso também acaba contribuindo diretamente pro turismo, né? Sim, Porque sim, às vezes vem por uma causa de ver uma banda específica, sim, show gratuito do Sesc, sim, mas tem toda uma oportunidade de conhecer uma cidade nova, de conhecer A sim. nosso importância dos espaço aqui e eventos, tal. né? Então, eu É, achei fenomenal. Logo quando ela perguntou e todo mundo começou a falar, falei, olha aí, ó, sim, olha a exato. oportunidade aí de divulgar a cidade. E é isso que a gente menciona, né? Assim, tem muitas possibilidades, muitos segmentos que podem ser trabalhados. Por exemplo, um segmento que muitas vezes, quando eu falo, as pessoas falam assim, fica assim, né? Que é o turismo de saúde. Né? A gente não tem isso, porque a gente não tem essa Então, relação com o explique turismo. para nós aí. Para mim e para dona Maria que tá lavando a louça lá, que ela não entende. Então, o Como é que turismo, seria o turismo de então, o saúde? turismo de saúde é aquele em que, se você quer fazer um tratamento médico, Ah, ou tá. se você precisa ficar internado, né, chega a ficar hospitalizado por algum período de tempo, você vai ficar num hospital, tá certo? Sim. Mas, e os seus familiares que precisarem ou que desejarem vir te visitar? Eles vão ter que se deslocar, né? Às vezes pode ser que ele consiga se deslocar e voltar para a cidade dele, às vezes ele precisará ficar na cidade ou uma noite ou duas, acompanhando você, por exemplo, né, na sua hospitalização. Então, esse trâmite voltado a uma questão de saúde, efetivamente, é um turismo de saúde, é um segmento importante. E que aqui em Registro nós temos, em virtude do hospital, né? Como também temos bastante em São Paulo. E isso não só, esse turismo não só, ele mobiliza nacionalmente, como internacionalmente, né? Se a gente analisar, por exemplo, dentro dessa linha, e os tratamentos de cirurgia plástica, tratamentos dentários, esses de, né, alta complexidade, que em São Paulo a gente tem especializações e hospitais especializados nessas áreas, muitas vezes a gente recebe pessoas de outros lugares do mundo que não têm essa complexidade hospitalar, né? E clínica. Então, ou seja, a gente tem isso como bastante relevante. Só um comentário rápido. Uma vez eu estava em Santos, encontrei no calçadão uma mulher ao acaso e conversando, ela perguntou de onde eu era. Falei que era de Registro. Ela era de Itanhaém. Ela falou, nossa, lá tem um hospital maravilhoso, né? E aí você comentou agora, eu me lembrei que ela veio, fez tratamento pra cá, gostou e sempre vem acompanhada com alguém. Exato. Então, como, né, atrai pessoas de outras regiões pelo atendimento mesmo. Atendimento médico. Então a gente tem, assim, a pessoa chegou na sua cidade, ela não é da sua cidade, das duas, uma. Ou ela vai passar um período, né? Vai fazer uma excursão, vai ficar ali apenas com uma excursionista, ou ela vai precisar dormir. E aí, precisando dormir, ela está usando os equipamentos turísticos da cidade, né? Que o primeiro deles é a hospedagem, depois a gente tem a alimentação e assim sucessivamente os outros equipamentos que a cidade pode oferecer. O que eu costumo dizer para as pessoas normalmente que as pessoas falam assim, mas tem turismo em Registro, né? Que é a pergunta que muitas pessoas me fazem, inclusive moradores. E eu costumo mencionar, falo assim, olha, se as pessoas estiverem
vem aqui, seja para comprar algo, seja para fazer um tratamento, ela é uma viajante, ela é uma turista, é que a gente não tem esse olhar, né? A gente não a observa dessa forma. E eu gostaria, né, o que eu falo para o Lincoln, e o Lincoln, às vezes, quando ele comenta isso, ele até menciona o meu nome. A minha, talvez, né, a minha bandeira é sempre essa, que as pessoas venham a registro, mas que quando elas chegarem aqui, que elas consigam levar com elas alguma informação dessa cultura de registro. Não só porque ela bebeu muito, né, num show de rock, por exemplo, não só porque ela só escutou um rock, por exemplo, né, mas porque ela visitou o mercado municipal, ela comprou alguma coisa do junco, algum produto do chá, ela viu um tori, ela teve um contato com essa cultura, porque assim ela vai marcar a cidade. A cidade não é uma cidade qualquer, é a cidade que tem aquele elemento histórico. Como fica com a gente quando a gente viaja e visita algum lugar e a gente fala assim, eu fui naquela cidade, eu fui na... você visitou aquela igreja? Visitei aquela igreja. Não, porque se for lá tem que visitar a igreja. Então é mais ou menos isso. Se for a registro, tem que visitar esses elementos históricos, pelo menos para conhecer, né? Bacana. Eu vou aproveitar e pegar um gancho, porque eu estive lá na sua palestra lá do Corecon, né, recentemente, e você falou de alguns dados que eu não vou lembrar de cabeça para falar ipsis literis, mas eu vou te dar o contexto para você relembrar o que que era. Você falava sobre desembarque, pessoas que desembarcavam em Cananéia comparado com o registro, né? Você até falou, às vezes a gente fala Cananéia, né, por ter todos os atrativos e tal. Cananéia era isso aqui, você trouxe um número desse tamanho para registro, assim, de pessoas que desembarcavam, acho que de maneira rodoviária, alguma coisa assim, né? Sim. E você estava falando sobre estudar esses números para tentar converter em turismo efetivo, né? Não só desembarcar na cidade, vai embora, e era um número astronômico, assim, tipo 900 e tanto por mês, uma coisa assim, era muito alto, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de, será que existe uma maneira da pessoa estar desembarcando em registro e aproveitar para que ela, de repente, conheça melhor a cidade? Eu sei que tudo é um desafio, né? As pessoas estão correndo, tem compromisso aqui, compromisso lá, mas você acha que há uma luz no fim do túnel? Olha, eu sou muito otimista, então eu vou dizer a você que há, né? Há essa luz e essa luz ela eu diria que ela é muito forte, né? Ela não é simples. A única situação é que talvez o que a gente tenha que fazer é começar a olhar para essas pessoas e verificar como fazer isso, né? Então, ou seja, vamos lá. Na rodoviária, se elas desceram na rodoviária, é um local que aparentemente você não teria tanta dificuldade de mostrar a cidade. E ela já visualiza isso, né? Porque a própria estrutura da rodoviária remete um pouco a essa ideia da cultura japonesa também. Mas, além disso, né, se nós tivéssemos ali lojas, locais com lembrancinhas turísticas da cidade, indicando mapas, né, em que a pessoa pudesse se mobilizar até algum ponto turístico e visitar algum local, isso também ajudaria. Agora, também ajuda o fato da gente, ajudaria, né, o fato da gente ter, por exemplo, uma pesquisa para saber se a pessoa, de onde ela veio, para onde ela vai, se ela vai visitar registro mesmo, ou se ela só está de passagem, né, na troca ali de algum ônibus. Enfim, então a gente tem muito a fazer nessa linha, né, nessa área. E se isso fosse possível, no sentido de fazer com que esses locais se preparassem para o turismo da cidade e para o turista, né, para recebê-lo de uma outra forma, eu acredito que a gente também teria aí uma outra percepção de quão turista, né, vamos dizer assim, quão forte é o turismo em Sim. registro. E quando você se deparou com esse número, né? Você falou, meu Deus, desembarca muito mais gente em registro do que Cananéia, que é um destino que tem tudo, né? Tem praia, você atravessa, tem golfinho, tem restaurantes. Para você foi um impacto muito grande. Foi. Nós temos um desafio maior do que a encomenda aí. Temos muito o que fazer, né? Sim, foi. É que assim,
Bom, a gente pode falar assim, bom, Rosiane, mas muitas pessoas descem em Registro, ou pelo menos, né, um dos pontos é Registro de parada, e depois elas seguem para outros municípios. Isso também pode ser colocado. Por isso que é importante a gente saber Por melhor. exemplo, ela vem de Barra do Turvo, desce aqui, Uhum. ela pega um ônibus para ir para São Paulo. Por Seria isso? exemplo, seria isso. Uhum. Ou, por exemplo, umas amigas vieram me visitar, eu estava em Cananéia à época, elas desceram em Registro, eu vim até Registro, né, buscá-las e as levei para Cananéia, né? Uhum. Então, ou seja, pode acontecer isso também. Ou, né, desce, porque às vezes tem aqueles ônibus que passam direto pela Regis, né? Eles não vão para os municípios. E aí você desce em algum ponto, vai para a rodoviária e pega um ônibus para o município que você quer ir, efetivamente. Então, isso também pode acontecer. Mas, por exemplo, essas minhas amigas, mesmo quando chegaram, eu demorei para buscá-las e elas ficaram na rodoviária por um período de tempo. Então, né, poderia dizer, olha, Se tivesse a oportunidade. veja tal coisa, faça tal coisa, né? Então, isso é uma possibilidade também. E já o público que realmente desembarca em Cananéia, muito provavelmente é um público que vai ficar em Cananéia, Já né? para a finalidade do turismo. Exato. Ou qualquer Familiares, mas, qualquer coisa mas assim. provavelmente já é o destino final, Uhum. né? Então tem essa vantagem, mas realmente o número acaba sendo menor, né? Se a gente comparar com o registro. Então, assim, o que nos coloca, né, sempre naquela posição de capital do vale, né? E uma capital, o que acontece numa capital? As pessoas estão ali em constante movimento, né? Estão indo, vindo, buscando, ou seja, estão em ação, né? E essas pessoas estão em registro em ação. Então, a nossa grande vontade, quando eu digo nossa, eu também compartilho isso com o Lincoln, é da gente conseguir saber se essas pessoas, né, visitaram, querem visitar e querem ficar um pouquinho mais aqui em registro. Essa é a Se nossa pelo menos estão ideia. sabendo que estão descendo em registro, né? E você sabe que isso é tão Como diz Bianca, né? instigante. Pelo menos comprando uma água já. Comprando uma água já ajuda a economia, lógico. Então, Isso isso é aí. tão instigante porque, assim, essas pessoas, elas muitas vezes passam por aqui, mas elas não conhecem a cidade. Então, por exemplo, eu, né, às vezes falo com pessoas, eu estou morando em Registro, trabalhando com turismo de Registro. Ah, mas tem turismo em Registro? A pergunta que eu sempre escuto, né? E daí eu falo, olha, isso, explico, menciono. Quando eu passar por lá novamente, eu vou, então, até o mercado municipal, eu vou até a praça, eu vou até tal lugar. Aí eu falo, vá mesmo, conheça, você vai gostar. Então, as pessoas que vêm com o nosso olhar, né, indicados por nós, elas acabam elogiando, agradecendo, sabe? Tendo uma outra experiência, né? Agora, aquela pessoa que simplesmente passa, ela, mesmo que ela veja num grau uma área, né, destinada a produtos de registro, produtos japoneses de registro, ela às vezes não tem ideia, ela não consegue conectar aquele produto à história da cidade, né? E também nem dá para você ficar ali contando história, mas, né, eu acho que cada um no seu cantinho, se conseguir falar um pouquinho dessa história, acho que uma hora todo mundo vai Será que conhecer no mais, futuro né? nós veremos lá nas BRs, ou na BR, melhor dizendo, nos dois fluxos, placa, visite registro, isso, aquilo, tal destino? É uma das Será? ideias. Uma placa É marrom, uma né? das Rota do chá. ideias. Só É. plaquinha Chá. turística. Mais visível mesmo, né? Porque assim, eu super respeito tudo que nós temos aqui, tanto quando vem família, eu levo lá na Templo Budista, no KKKK, no Mercadão, etc, etc. Mas eu acho que ainda falta um ativo do tamanho assim de um parque aquático. Só para você ter uma ideia, lá no sul da Bahia, eu fui uma vez numa cidade que não tinha nada. Você não parava para nada. De repente, algum empresário resolveu colocar o tal do parque aquático. Fazia fila de carro para entrar na cidade, rapaz. Você acredita? Outra coisa que eu acho que eu sempre falo pro Lincoln, teleférico talvez seja um dos investimentos mais interessantes para o turismo a nível de custo-benefício, porque tudo que é do alto fica bonito. Quando de repente vê a ponte do alto, vê o rio do alto, o kkkk, eu acho que ainda falta. Você não acha?
que apesar de tudo que nós temos, precisa de mais atrativos para que comece o jogo de verdade. Fala, não, pelo menos vai lá, entre no teleférico lá, suba no teleférico lá para você ver a cidade por cima, ou vai se instalar um parque aquático aí que vai chamar a região inteira e outras pessoas de outros lugares. Você não sente uma falta assim ainda? Falamos muito do ecoturismo, do histórico, né? Mas o turismo, vamos dizer, o privado, né? Aquele que investe ali, cria o ponto turístico. É. Então, vocês receberam aqui muitos secretários, né, da atual gestão, e inclusive assisti parte da entrevista do podcast com o Nikima, e ele também mencionou de algumas ações que a prefeitura está iniciando. A gente acredita que essas ações vão propiciar isso, né? Vão não só melhorar a infraestrutura, como também tornar a cidade ainda mais atrativa, né? No sentido de mobilidade, de monumentos, né, restaurados. Então, a gente acredita que isso é um trabalho que, infelizmente, não é tão rápido quanto a gente gostaria que fosse, mas a gente acredita que ele vai acontecer e isso será, de fato, uma realidade. Agora, é o que a gente costuma dizer, né? Eu, inclusive, estive em um dos eventos das instâncias públicas e até foi mencionado isso. As obras viárias poderão propiciar esse crescimento de registro para outros bairros que não só a área central. Porque hoje também a gente tem isso, né? A gente sempre, quando fala de visitas, quando a gente fala de visitantes, fala de eventos, por exemplo, sempre se pensa nessa área central, né? E é uma área que ela já está preenchida, seja por residências, seja por lojas, né? Enfim, equipamentos comerciais. Então, já não é uma área que você consiga crescer para né, esses atrativos que vocês mencionaram. Quem sabe, com as novas estruturas viárias, com né, os bairros crescendo, a gente não tem aí esse outro olhar, né? Até entendo que, assim, é mais para uma pasta como desenvolvimento econômico, porque lida com uma iniciativa privada, né? Só que eu entendo que se tivesse um parque aquático, um teleférico legal, ia tornar muito mais fácil o seu trabalho, Rosiane, porque assim, eu acho que o turismo tem que ser tudo, a biodiversidade, o turismo cultural, histórico, ele se complementar para que a pessoa faça um pouquinho de um tudo. Um pouquinho de um tudo. Olha, assim, nessa linha eu vou confessar, né? Vou abrir meu coração. Eu adoraria que nós, e acredito que que isso já está em curso, que nós tivéssemos um turismo náutico mais efetivo. Assim, a minha ideia não é um parque aquático de iniciativa privada, mas a utilização mais intensa, por exemplo, do rio que nós temos aqui e que com às vezes um investimento menor você já conseguiria fazer alguma coisa interessante, né? Como, por exemplo, os passeios náuticos, sejam com pequenas embarcações, não precisa ser, né, moto aquática ou coisas assim, né? Podem ser outras formas de você fazer um turismo, por exemplo, de paisagem, de contemplação, né? Coisas que a família pudesse visitar, né? Os outros municípios como Iguape, por meio dessas embarcações. Então, se isso acontecesse, já seria também algo diferente, porque a gente não tem tantas opções como essas, né? E assim, é algo que está em curso, a gente, né, eu tenho visualizado esse movimento, porque os eventos no Rio, Ribeira de Guape, ele tem se avolumado, né? Antigamente tinha uns poucos eventos no Rio, agora nós temos mais eventos, tivemos a moto aquática, tivemos agora o de pesca esportiva, né? Enfim, o caiaque. Tem outro para novembro aí, se eu não estou enganado, eu estava dando uma olhada na lista lá do Contour. Acho que é de canoagem mais alguma também, coisa em novembro, né? Sim. Manda uma boa enquanto ela toma uma aguinha aqui, porque ela só respondeu. Fica à vontade, viu? Posso Vamos falar Obrigada. sobre o turismo integrado, né? A regionalização. Eu já até comentei nesse podcast em um outro episódio, mas agora como uma especialista eu retorno ela. Fala-se muito em regionalização do turismo no Vale do Ribeira. Existem regiões no Brasil como Porto Seguro, que é vendido o nome de Porto Seguro, mas a pessoa dorme ali, desce pousa o avião, né? E vai para Trancoso, vai para Coroa Vermelha e movimenta o entorno inteiro. O
por que que é tão difícil a gente conseguir isso no Vale do Ribeira? Vamos pousar um avião aqui, ficar hospedado, uma feirinha em Registro, e daqui sai as vans pro Lagamar, né, vai lá pro histórico religioso de Iguape, vai para as cavernas. Vamos dizer, quem que seria o responsável para fazer isso? A gente puxa por aqui, teria que ser governo de estado, ou alguma companhia como uma CVC, como o Decolar. Quem que daria aquele empuxo para falar: "Agora vai"? É complexo, né? Nós temos a RT Caminhos da Mata Atlântica, que envolve municípios aqui de entorno, mas também temos a RT Cavernas, a Lagamar, como você mesmo mencionou, e que tem uma diversidade de possibilidades turísticas, né? Porque só concluindo, perdão. Segmentos. Porque vamos dizer que seria muito mais fácil a gente ter o nome Vale do Ribeira nos grandes centros vendendo, né, nas Aham. lojas, e aqui a pessoa chega, escolhe um hotel e daqui ela, né, Uhum. faz os passeios Os a passeios. nível Vale do Ribeira mesmo, né. Uhum. Todo mundo ganharia, vamos dizer assim. Sim, é uma possibilidade, né? Eu penso assim, é uma possibilidade. Hoje isso não é a nossa realidade, porque as pessoas vêm para o Vale do Ribeira, quando conhecem o vale, elas vêm com carro próprio, veículo, né, próprio, portanto, elas acabam visitando muitas vezes as cidades sem necessariamente precisar de um receptivo turístico, né? Ela acaba utilizando o receptivo muito mais quando ela vai, por exemplo, visitar uma caverna ou, né, fazer algum passeio de ecoturismo propriamente dito, algum passeio que ela, com o carro que ela tem, ela não consegue, ou porque ela tem uma curiosidade, né? Então, são possibilidades. Agora, o que vai instigar esse tipo de serviço acaba sendo a iniciativa privada quando ela perceber o potencial turístico, a demanda turística. Então, assim, é difícil a gente ver, né, o que vem primeiro, tá certo? Porque tem locais que elas já despertaram por si o turismo e, portanto, o turismo começou a ser orgânico, começou a frequentar e aí começaram a abrir hotéis e começou tudo isso a acontecer. Tem locais que isso ainda é muito mais sensível, ainda é reduzido, as pessoas não conhecem, né? Então você acaba demorando um pouco mais. Isto é a nossa realidade. A gente não tem isso como uma característica turística para ser vendida em São Paulo, por exemplo. Está melhorando, porque as nossas empresas estão participando de eventos em São Paulo, né? Então, esses eventos maiores estão recebendo pessoas daqui, por exemplo, você falou do turismo rural, né? Eu vejo, por exemplo, a Terezinha Shimada participando de vários eventos, né? A Miriam da Yamamaru também, ou seja, então, elas estão nessa frente de trabalho e isso, com certeza, vai começar a despertar interesse. Agora, com o passar do tempo, por mais que os outros locais já estejam começando a ficar até um pouco mais saturados, a gente acredita que há esse potencial. Então, a regionalização do turismo pode trabalhar isso com mais ênfase e trazer mais pessoas para o Vale do Ribeira. Então, quem sabe a gente não consiga ter, né, esse hub do turismo em Registro, em que as pessoas consigam vir e aqui se deslocar para os outros É um locais. trabalho de formiguinha, né, É um vai ajeitando a trabalho. base e vai chamando a É, atenção dos demais. Exatamente. Lincoln esteve aqui e nós Aham. conversamos a respeito de Registro ser MIT atualmente, né? Município de Aham, interesse turístico. Ele turístico. falou que existe uma possibilidade no futuro remota de se tornar estância turística, né? Eu acho que temos que dar muitas braçadas para chegar lá, mas eu tenho fé que um dia chegue, né? Porque aí Sim, é mais verba que vem para cá e tal. claro. Mas vamos trabalhar com a nossa realidade, né? O MIT, pelo que eu entendo, é um repasse de 600 mil por ano, né? Quando está tudo certo. Fazendo o cálculo de 2026, estamos falando de 600 mil. E, se eu não me engano, ele falou que esse dinheiro seria destinado lá para o deck do Rio Ribeira? É, pier, né? Pro pier ou pro deck? O obra do pier. Bom, É, o que você sabe parte, até o momento sobre, par, sobre essa é, verba aí, não Rosiane? lembro a época que ele veio aqui, mas Acho que tem uns 60 dias, mais ou menos, por volta disso aí. mas assim, esse valor ele foi distribuído para o Bosque, né? Ah, um bosque ele falou mesmo. Um bosque, E uma parte seria pro bosque. Uhum. então a decisão à época foi que esse investimento iria para o Bosque,
porque por vários motivos, né? É nosso equipamento natural, é algo que a gente tem muito carinho por ele e para fazer um uso melhor. A gente já tem um investimento do SESC lá no Bosque também, então para complementar e fazer um trabalho ainda melhor, né? Então que todos esses valores fossem convertidos para o Bosque. Então, a expectativa é que a gente possa, em breve, poder oferecer, por exemplo, o Bosque para os visitantes, com uma estrutura diferenciada, no sentido de fazer trilhas, passar o dia, né, no Bosque. Então, essas são as nossas possibilidades. Agora, voltando à ideia da estância turística, é algo que a gente tem um carinho especial, a gente acredita que é possível, né? Registro já tem indicadores que possibilitam isso, Olha só. mas a gente precisa ainda potencializar esses equipamentos que a gente tem, para que isso possa ser É medido convertido. por volume de pessoas, alguma coisa assim? Tem um Ou tem conjunto outra de, maneira? tem um conjunto de indicadores, mas desde de volume, né, de visitantes, mas também principalmente das condições de infraestrutura da cidade, né? Então, o que a gente faz, por Ativos também exemplo, devem entrar isso, na condição exatamente, também, né? Quando a gente fala do Sismapa, né, quando a gente fala de todas as informações que precisam ser informadas a respeito da cidade, né, então é um conjunto de informações que são informadas e que vão compor esse resultado de ranqueamento do município quanto MIT, Hum, e aí, a partir disso, ele pode começar a pleitear ou ter sim. interesse em instância E turística. só para E como instância turística, que muitas vezes as pessoas pensam muito em instâncias balneárias, né? A gente tem outros segmentos de instâncias, tem as instâncias que têm essa característica mais cultural, então a gente tem aí possibilidade de estar dentre uma dessas características de que legal. instâncias. Não, só para ficar claro para quem está em casa aí, eu toquei no assunto, agora eu vou ter que explicar aqui. Há um projeto do SESC, no qual tem uma passarela que vai ligar o KKKK à nova unidade, onde vai ter piscinas e tal, que ela vai ser suspensa, né? Então você vai passar por cima ali da praça. Uhum. E tem outro também, que é aí já um outro projeto que é da prefeitura, ele quer fazer um deck ali na orla ali da Praça Beira Rio, que vai ficar bonito demais. Eu só não me lembrava para onde estava o tal da verba do MIT, mas realmente É, você tem razão, ele Do falou Bosque. mesmo sobre o Bosque. Bom, mas pegando uma é. opinião rápida, isso tudo vai ajudar, né? Um Então, deck de madeira, passarela, tudo ajuda a isso. ficar mais bonito, Então, né? foi pensando nisso que naquele momento eu comentei com você, que talvez o uso do nosso rio, né, seja uma característica mais viável nesse momento do que tentar estimular uma iniciativa privada em fazer algum equipamento, né, mais construído do que a utilização das questões naturais que a gente tem. Então, por exemplo, quando isso acontecer efetivamente pelo SESC, muito provavelmente, imagine, passando pela ponte, você já visualizando essa passarela, já visualizando uma série de O visual outros, já o vai ser muito visual. legal, Dá né? A vontade de pessoa vai, parar, né? no mínimo, vai criar uma curiosidade. Fala assim, o Pelo que menos que é tirar isso uma aqui que selfie não ali, né? tinha, né? Sim, sim. Quero conhecer, né? Que as pessoas falam assim, o paulista e o paulistano, as coisas que eles gostam, né, mais de fazer é conhecer coisas, conhecer lugares. Então, se vê uma coisa diferente, você vai querer conhecer, né? Sim, Então, sim. a ideia é E um tem pouco mais um essa. pier, né? Que eu ouço dizer que, além de tudo, viria mais um pier, que é aquele famoso tipo espinha de peixe, né? Que eles falam, né? Ele é comprido e tal, então tem seria Aham, as estruturas laterais, né? isso. Você tem ideia de como que tá isso aí? Ainda é uma utopia? Já é mais para realidade? Está sendo discutido? Tudo isso está nesse conjunto de ações que você mencionou, né? Tem os investimentos do SESC, tem os que a prefeitura realizará, então tudo isso vem nesse conjunto. Eu sei que o que a gente sabe é que tem um investimento nessa parte náutica, né? Inclusive do governo do estado, em alguns municípios, e registro está entre eles, né? Então foi feita uma avaliação, o Lincoln, né, deve ter explicado isso melhor, porque ele que acompanha isso dia a dia. Então, ou seja, tudo isso está em curso. Agora, a gente sabe que, infelizmente, e aí eu repito, né, essas atividades, quando elas vêm do poder público, elas não podem ser tão rápidas, depende de uma série de Muito avaliações, burocrático. avaliação, tem que fazer às vezes, avaliação de impacto, né? Outro dia uma pessoa falou assim, por que não tira todo aquele mato lá do Rio Ribeira? Gente, nem pode,
nem Não posso pode. nem repetir um Começar pela negócio mata, desse. pela mata ciliar, né? Mata o rio. Né, assim, não, né? Então, quer dizer, é difícil, Sim, sim, porque você sim. fala assim, às vezes, né, a pessoa que tá de fora, ela fala, não, é só fazer isso, É, né? Só Não fazer sabe como isso, funciona, né? né? Não sabe que, de repente, se a pessoa for lá e só fizer aquilo, ela pode ser processada, presa, tem uma série de... né? Multa milionária. Exato. Então, assim, tudo tem que ser feito com muito cuidado. O que é possível, é obviamente que as pessoas vão tentar fazer, até porque tem uma questão aí de resolver mesmo, né? Mas tudo que é possível, que é permitido, né? Por exemplo, uma coisa que eu quero reforçar e que às vezes as pessoas me perguntam, e eu acho que esse é um momento importante da gente deixar isso claro. Os conselheiros do Contur são pessoas que trabalham voluntariamente, né? Nós não recebemos nenhum valor, né? Seja ele de custo de transporte, hospedagem, nada. É um trabalho voluntário que é realizado em prol da causa, né? Então, ou seja, por exemplo, a gente tem lá as câmaras técnicas que estão fazendo vários trabalhos, é tudo um trabalho voluntário. As pessoas saem da sua atividade, né? Então, por exemplo, os empresários saem da sua atividade, chegam lá no Contur, participam, fazem o trabalho, se mobilizam, né? Tudo isso de maneira gratuita, né? Então, a ideia é que a gente consiga, por meio desse trabalho, acompanhar as atividades que são feitas pela prefeitura e também estimular para que cada vez consigam fazer mais coisas em prol do turismo. Então, cada um tem a sua bandeira. A nossa é do turismo. A gente sabe que, né, às vezes as pessoas falam assim, mas para que turismo serve, né? Serve para isso, serve para a gente poder também dar maior visibilidade àquilo que a gente faz. E quando a gente faz um bom trabalho, por que não dar visibilidade a esse bom trabalho? Essa que é a ideia. afeta todo mundo. De repente, a sua sobrinha trabalha na padaria que o turista tá lá tomando um Sim. cafezinho, né? Então tá envolvendo todo mundo. Quer fazer a saideira ou quer ir direto pros finalmente? Quer fazer Vamos. Faz a saideira, Deu tempo vai. de saideira, então? Faz saideira. Então vamos lá. Falando sobre. Na verdade, é perceptível, né? Eu posso até dar um exemplo meu mesmo, que eu já comentei até outras vezes. Uma vez ainda lá com o pessoal do Bora Vale, durante o Toro Nagashi, fiquei até feliz. Comentamos aqui durante o episódio de hoje, quem é da cidade não percebe, mas quando eu vi pessoas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais vindo só pro Toro Nagashi. Também ano passado, na colheita do Shawnee, estava junto com o Lincoln, vans de São Paulo e Brasil inteiro vindo acompanhar. Então, o registro já não tá mais aquele turismo só do viajante cansado que para, dorme e segue viagem. Aos pouquinhos tá andando. Como você enxerga registro mais ou menos daqui a uns 10 anos? Já que você falou que tudo é meio burocrático, então é médio a longo prazo. Como você enxerga o nosso turismo uma década para frente? Olha, sendo otimista como eu sou, eu Copo meio acredito. cheio seja. Exato. Eu acredito que com todas essas ações que estão em curso e que em breve estarão visíveis, né, aos olhos de todos, não só moradores, como também visitantes, que nós estaremos realmente como a capital do Vale também para o turismo, não só para outras atividades, mas como também um equipamento turístico importante, né? Seja para fazer isso que você mencionou, descer aqui, conhecer registro, visitar outros lugares, seja para fazer o contrário, né? Ficar em uma outra cidade e vir Por exemplo, agora vocês estavam falando aqui do show de rock, é um evento que atrai pessoas, né? Então, as pessoas, às vezes, pode ser que ela estivesse lá em Iguape, Santo André, como você mencionou, e, nossa, vai ter um show de rock em registro. Caramba, vou conhecer, vou até a cidade, vou dormir na cidade, porque também uma outra coisa que a nosso favor contou é o fato das pessoas não poderem dirigir depois que bebem, né? Então, se a gente fala de cervejas da região, se a gente fala de conhecer cervejas da região, a gente fala de um show de rock, a gente fala de um turismo do motociclismo, né? Tudo isso favorece que as pessoas pelo menos passem uma noite aqui. Então, ou seja, se o papel aqui, né, do pessoalzinho do turismo começar a estimular, a incentivar as pessoas a trabalhar melhor com essa comunicação do turismo que é registro, do turismo que tem
em registro, é muito provável que essas pessoas venham para participar de um show de rock ou de qualquer outra ação aqui, conheça e retorne Esse mais escalando, vezes, né? escalando, exatamente. Aqui em Essa que é a Banana ideia. acontece isso, né? O pessoal vai lá pro evento que acontece de terça e quinta, como lá, vamos dizer assim, o trade de hotéis não comporta, até pouquíssimo. Uhum. Eles fazem um evento lá e todo mundo vem se hospedar aqui em registro. Então, determinado momento de maio, você não consegue se hospedar em registro porque não tem vaga, né? Isso Então. porque nós estamos falando aí de aproximadamente, hoje, uns 1.500 leitos, aproximadamente isso que Lincoln nos falou, né? Mas, enfim, a gente torce para que o negócio decole, né? Funcione cada vez mais. E eu percebo um movimento, eu percebo um interesse maior, não só pela Isa, pela Yamamaro, Uhum. né? Pela Marilza, todos os envolvidos aí, né? O Pirulito lá em Miracatu. Tem uma galera realmente engajada, né? Querendo fazer o Uhum. turismo do Vale do Ribeira virar. E Uhum. registro a gente acha que pode ser uma consequência disso também, né? Sim, Um vai sim. animando o Será? outro, né? Então acho que tá num caminho bem legal. Bom, como nós temos aí o compromisso do horário, né? Vou Uhum. franquear os microfones aí para suas considerações finais, Rosiane, para você dar o seu recado final, falar o que você quiser, de repente alguma coisa que faltou da nossa parte, fique à Quiser vontade. mandar um abraço para alguém, também fica à vontade. Obrigada. Bem, acho que o que no momento mais nos mobiliza em relação a esse debate sobre o turismo, né, efetivamente, é que é um trabalho muito lento, né? O resultado, ele é lento, ele é devagar, ele é moroso. Então, não é algo que as pessoas vão dizer, eu vou participar né, das atividades do Contour, vou, né, me engajar no turismo e amanhã já terei um resultado. Não é assim, né? Felizmente ou infelizmente, é algo que a gente precisa muitas vezes, não é nem só informar, mas é até conscientizar as pessoas, como eu falei, né? Muitas pessoas me perguntam se tem turismo em registro. Então, ou seja, essa informação, essa comunicação, esse trabalho de conscientização, ele é um trabalho lento, né? Mas que também é positivo, porque se a gente já tem tantas outras coisas a fazer na cidade, né? A cidade está em constante mudança para a educação, para a saúde, para a área, né, de vias urbanas. Então, a gente já tem tudo isso em curso. Quando a casa estiver pronta, ela estará pronta para receber visitantes, viajantes, turistas, e é isso que a gente espera. A gente não espera nada muito além disso, né? O que a gente deseja é que a cidade de registro seja uma cidade que possa receber as pessoas de braços abertos, né? Com toda a hospitalidade que Registro tem, por ser uma cidade que recebe bem, uma cidade que as pessoas gostam quando vêm aqui, só saem elogiando, gostam do atendimento. Às vezes é um atendimento menos profissionalizado, né? Mas mesmo assim gostam, porque gostam da espontaneidade, né? Gostam de saber que as pessoas estão tratando como se estivesse tratando os seus mesmo. Então, esse é o carinho que a gente quer levar para o Brasil e para o mundo, né? Ou seja, que todos venham, que todos nos recebam, sabendo vir, né? Também, mas que aqui deixem suas marcas e marcas positivas, como um elogio, como, né, nas redes sociais, mencionar que visitou o registro, que as pessoas param nas faixas para o pedestre, né, que foi em uma determinada loja e que foi muito bem atendido. Enfim, então é isso que a gente espera, é isso que a gente está trabalhando todos os dias para conquistar. Então é essa a Legal. ideia. Desejo muito sucesso, muito trabalho, porque o sucesso vem, né, depois do trabalho. Mas fico contente que você está engajada numa pasta tão importante, né? Que é desenvolver, desbravar algo que para nós muito tempo ficou complicado, né? Não só pelo acesso da BR, né? Que nós não tínhamos aí duplicação da Serra do Cafezal até pouco tempo. Não Uhum. tínhamos pessoas especializadas, engajadas. E como eu disse, o movimento está acontecendo. Ildão, obrigado por mais um grande podcast, meu amigo. Obrigado, William. Obrigado, Rosiane, mais uma vez. E lembrando você que todos os vídeos do Vale em Pauta está disponível em nosso YouTube e também você acompanha pela transmissão da Ribeira Plus no 6.3 da Expand. É isso? Olha, decorou, hein? Olha. É.
Lá na TV Ribeira Plus, né? Como ele já falou, 6.3, tá? No YouTube também e agora também no portal deles, tá? No portal? No Show de portal, bola. lá no portal da Ribeira Plus, você consegue assistir toda a programação ao vivo, 24 horas por dia, tá bom? Rosiane, mais uma vez, obrigado por sua presença, foi muito legal esse bate-papo sobre turismo. Lembrando também que nós já entrevistamos aqui Lincoln, que foi um papo muito legal, né? Douglas, quando ele estava ali já fora da pasta ali, ele falou alguma coisinha também, achei que foi bem interessante. E é isso, acho que todo mundo tá O acervo tá grande, hein? todo mundo tá dando seu recado aí, né? Devagarzinho, tá bom? Lembrar que esse podcast é um apoio da Rádio 99 FM, assim como da Agência Ilustrativa. Tá bom, gente? Não esquece de se inscrever, compartilhar, deixar o like, todo aquele. Como é que eu posso dizer? Procedimento. Todos os procedimentos padrões aí, tá? Não deixa de fazer, porque é muito importante pra nós, tá bom? E até semana que vem, certamente com mais um grande convidado. Um Tchau, abraço. muito obrigado.